Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael Gregório Javorski, eu sou diretor de recursos humanos da empresa Pormad Portas, uma indústria de portas aqui do sul do Paraná e que vende portas para o Brasil inteiro através dos nossos canais de venda direta ao consumidor final, onde vocês podem conferir lá no pormadonline.com.br. Eu sou o diretor de recursos humanos aqui, a Pormad Portas é uma boa empresa para se trabalhar já há 20 anos, né? A gente já está na lista das melhores empresas para se trabalhar há 20 anos, e eu, né, à frente aqui do RH, venho sendo eleito aí desde 2015 como um dos RHs mais admirados do Brasil, com destaques aqui na região sul e também no estado do Paraná. E a convite da Evidência, eu vim aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre como compor um currículo que seja interessante e também, no momento da entrevista de emprego, algumas dicas aí de comportamento. Primeiro, com relação à composição do currículo, né, que vocês vão entregar aí, distribuir de forma virtual ou presencial para as empresas, é importante que esse currículo contenha informações relativas às experiências e realizações que vocês já fizeram. É muito comum a gente receber currículos aqui bastante padronizados, né, onde tem lá a empresa que trabalhou e o período que trabalhou e a função que exerceu. Ok, isso é importante, mas tão importante quanto isso é descrever quais foram as atividades relevantes que você, como profissional, desenvolveu naquela empresa. Porque, por exemplo, você pode colocar lá que você trabalhou como atendente. Ok, essa era a sua função ou o seu cargo. Mas o que você fazia como atendente? Você prospectava cliente? Você fazia recepção de cliente? Você fazia pós-vendas? Quais eram as atividades relacionadas? Lembre que o seu currículo é a oportunidade que a pessoa tem de te conhecer um pouquinho melhor antes de te chamar para uma entrevista de emprego. Então, quanto melhor tiver descrito as suas capacidades, as suas experiências, as suas habilidades dentro desse currículo, melhor a possibilidade da pessoa lhe conhecer e chamar a atenção dessa pessoa para chamar você para fazer essa entrevista de emprego. Então, dentro do currículo, uma das principais dicas é essa. Procure descrever, pense assim, a pessoa que vai estar lendo esse currículo vai estar tendo uma impressão sobre o meu perfil profissional. Qual é a impressão que eu quero passar para ele a partir daquilo que está sendo escrito? E uma outra dica super importante é cuidar aí com os erros de português, com as concordâncias nas frases, né? Para que a pessoa também não tenha uma impressão muitas vezes errada aí, se a pessoa não consegue, né, escrever um currículo sem erros de português e com falta de concordância, é muito provável que essa pessoa não seja chamada aí para uma entrevista, né? E aí agora as outras dicas relacionadas à entrevista de emprego. Quando você for, né, participar de um processo de entrevista, lembre sempre que a primeira impressão é a que fica. Então é uma apresentação, né, um vestuário condizente com o local onde você está se apresentando para trabalhar, né? Um bom asseio pessoal, se usar barba, uma barba bem feita, o cabelo também bastante arrumado, né? Porque isso realmente conta, a impressão é muito positiva e a gente começa a entrevistar já na linguagem corporal. Dentro dessa linguagem corporal também ter uma postura proativa, uma postura, sentar na cadeira, né, de uma forma elegante, de uma forma ereta, não jogada na cadeira. Tudo isso é uma linguagem corporal que vai estar comunicando um pouco do que é você para o entrevistador ou para os entrevistadores, caso seja, né, uma comissão. E no momento, né, das perguntas, importante também sempre tentar demonstrar ao máximo a capacidade que você tem de realização. As coisas que você já realizou nas outras empresas. O que você já fez? Tem alguma coisa relevante que você já fez? Muitas vezes a gente chega na entrevista, né? A gente fez todas as perguntas necessárias e aí a gente deixa aberto. Tem alguma coisa para falar? Quando o candidato tem algo a falar, ele se destaca, porque a maioria não tem nada a falar. Então, ao final da entrevista, sempre tem alguma coisa. Olha, na última empresa onde eu trabalhei ou em uma outra empresa onde eu trabalhei, eu tive a oportunidade de fazer isso, de fazer aquilo, eu apresentei determinadas ideias. Isso vai fazer com que você se destaque da multidão, porque a grande maioria não faz isso. A grande maioria só responde as perguntas que são feitas pelo entrevistador e mais nada. Então, se você fizer algo de diferente, com certeza você vai se destacar. Fazer perguntas também, obviamente, perguntas inteligentes sobre a empresa, sobre o cargo, não focar muito na questão assim só do ganho financeiro, mas perguntar também sobre as oportunidades que possivelmente possam aparecer naquela empresa. Quanto mais interesse você demonstrar pela empresa e pela vaga, mais interesse a empresa vai ter também em você.
É sempre assim, né? Nas relações que nós temos com as pessoas, sejam elas relações profissionais ou pessoais, quanto mais as pessoas se interessam por nós, mais a gente se interessa pelas pessoas. Então, nesse processo de entrevista também, super importante isso. E, de forma geral, se você conseguir fazer uma pesquisa sobre a empresa, sobre o histórico da empresa, sobre os produtos da empresa, isso vai te dar muito subsídio para conversar durante a entrevista, para que a entrevista não seja só um processo de pergunta e resposta. Ela precisa ser mais descontraída no sentido de que é uma conversa para se conhecer. Hoje, cada vez mais, as empresas estão preocupadas com os aspectos comportamentais, com as soft skills, porque as questões técnicas são desenvolvidas, né, nas universidades corporativas das empresas. Já as questões comportamentais, elas fazem mais parte da personalidade do candidato. Então, se você conseguir, dentro dessa entrevista, demonstrar todo esse teu perfil comportamental positivo, com certeza você vai ter uma entrevista muito mais assertiva e com uma possibilidade de sucesso muito maior. Muito importante saber dessas dicas para que você possa se destacar da multidão e ter, quem sabe, aí o seu currículo aprovado e depois também a aprovação no processo seletivo, que normalmente se dá através de entrevistas de emprego. Valeu? Espero que essas dicas tenham ajudado você aí a entender um pouco melhor como é que funciona esse processo aí de recrutamento e seleção de pessoas. Um grande abraço para vocês e sucesso para todos nós. Valeu!